Então vamos lá para a questão, tá certo? Pessoal, essa questão ela vai falar sobre escalas, né? Que é um assunto da cartografia. Então, só para quem não se lembra, cartografia é a ciência, vou botar aqui, né? A ciência, a arte e a técnica para a gente produzir mapas. E o mapa nada mais é do que uma representação plana da realidade. Pronto, então vocês estão me escutando, né, direitinho? Sim. Pronto. Então, são alguns pontos importantes para a gente só começar a trabalhar a ideia de cartografia. Então, cartografia é ciência, arte e a técnica para produzir mapas, e um mapa nada mais é do que uma representação plana. O que é que eu quero dizer com representação plana? Que ele vai estar no papel. Ele vai estar no papel, certo? Ora, se é uma representação plana que vai estar no papel, ele precisa de alguns elementos importantes. Elementos importantes. Elementos que vão compor esse mapa, certo? Que elementos seriam esses? A primeira coisa é a projeção. Ora, se ela é uma realidade, que são casas, sei lá, prédios, ruas, lagos, enfim, e eu tenho que representar num papel todas essas superfícies, então eu vou ter que ter um plano de projeção. Como é que eu vou projetar isso num papel? Então essa projeção pode ser de três formas, né? Claro, existem várias formas de projeção. Por quê? Porque cada cartógrafo vai criar a sua forma de ver o mundo, de projetar o mundo. Ou seja, ele pode representar de diversas maneiras. Mas, em linhas gerais, quando eu trabalho a forma geométrica desse plano, né, eu posso dividi-lo em três formas de representação no plano. Uma são as projeções cilíndricas, que é quando o globo ele fica envolvido num cilindrozinho, né? O papel no formato do cilindro, é isso que eu quero deixar importante. É o papel no formato do cilindro, que são as projeções do mapa mundi, como a gente conhece. Uma projeção que é tipo casquinha de sorvete, que é a projeção cônica, que é dessa forma aqui, que ela vai representar, o mapa vai ser desenhado, o papel na forma de um cone, certo? E a outra projeção é chamada de azimutal ou plana. Essa aqui também é uma projeção que nós chamamos de tangencial. Por quê? Porque o globo vai estar aqui e ele vai tocar numa parte do papel. Ora, então esse aqui é o primeiro elemento do mapa, uma projeção. Depois, quais seriam os outros elementos do mapa? O mapa vai precisar de uma rosa dos ventos. Se lembra a questão da aula passada? A rosa dos ventos vai indicar a orientação. A orientação desse mapa. Aí esse mapa vai estar geolocalizado, ele precisa estar georreferenciado no espaço, certo? Então ele vai precisar do que nós chamamos de coordenadas geográficas, que é o que vocês conhecem como a grade de coordenadas geográficas, que vocês conhecem como latitudes, que tem como referência a linha do Equador, e as longitudes, que tem como referência o meridiano de Greenwich, tá ok? Aqui vai de 0 a 90 graus norte e sul, e aqui vai de 0 a 180 leste e oeste. A gente ainda vai resolver muitas questões sobre cartografia aqui nessas aulas, né? Se vocês continuarem comigo. E, e aí a gente vai separar só para resolver essas questões de latitude, longitude, enfim, né? Aqui eu estou dando só um resumo um resumo geral para que vocês entendam que elemento é esse que o mapa está trabalhando. Aí o mapa vai precisar também de um título, eu esqueci de colocar, poderia ter colocado antes, e um tema. Todo mapa tem um título, o que é que ele quer dizer, porque o mapa vai responder as perguntas, né? O que o mapa está representando? Quando? E para quê? E para quê?
Então, o que é que o mapa está representando? Vai estar tudo no título. Mapa de Fortaleza. Aí ele diz, quando? De 1875. Mapa de Fortaleza de 1875, né? E para quê? Aí ele vai dizer assim, é um mapa político, para quê ou de quê, né? Enfim, ele é um mapa rodoviário. Rodoviário. Ora, então, o título e o tema vai justamente dizer isso aqui, ó. O que é o mapa? É o mapa da cidade de Fortaleza, né? Que é o local. Aí de quando é o mapa? De 1875. Ora, você sabe que esse mapa é datado, ou seja, ele já está ultrapassado. Se ele é de 1875, provavelmente ele não serve para hoje. E ele é um mapa rodoviário, aí é que ele não serve mesmo. Por quê? Porque as estradas, as vias mudaram, tá certo? Mas ele serve aqui como uma fonte histórica, né? Como um mapa, além de uma fonte histórica, um mapa comparativo. Eu posso comparar as vias da cidade de 1875 com as vias da cidade hoje. Tá ok? Pessoal, deu para entender? Sim. Tranquilo? Então, isso é importante para vocês entenderem aí a, a função dos mapas, né? O título dos mapas. Vamos pegar aqui um exemplo bem meio doido, né? Mas seria bem atual. O que aconteceu em Beirute, né? No Líbano. Toda aquela região portuária ali foi destruída, né? Principalmente as ruas ali ficaram desconfiguradas devido à explosão, certo? Então o que é que eles vão fazer? Eles vão pegar um mapa rodoviário da cidade, das vias, né, para reorganizar as vias lá da região, para limpar, para reestruturar as vias, né? Às vezes alguma rua pode estar totalmente soterrada, enfim. Aí o mapa vai precisar também dos que nós chamamos de convenções ou legenda. O que é convenção ou legenda? Elas são símbolos que vão representar essa realidade no mapa. Então, se eu quero representar uma igreja, se eu tenho que representar uma casa, uma loja, tal, tal e tal, ele vai ser representado por esses símbolos, que é a legenda do mapa, que vai te ajudar a ler o mapa. E por último, né, e não menos importante é que o mapa ele vai ter a sua escala, que é justamente isso que nós vamos ver aqui nessa aula, né, nessa questão. A escala do mapa nada mais é do que uma relação de proporção entre aquilo que eu tenho na realidade e como eu vou representar no papel. Repetindo, a escala é uma relação de proporção entre aquilo que eu tenho na realidade e como eu vou representar no papel. Então, por isso que a gente diz que o mapa é uma técnica. Por quê? Porque eu tenho que ter essa proporção, essa relação matemática, que é uma proporção entre aquilo que está no real e aquilo que eu vou representar no papel. Por quê? Porque, obviamente, eu vou reduzir. Então, todo mapa é uma redução proporcional. E como é que eu vou chamar isso? Onde é que eu vou ver isso no mapa? É a escala. Beleza? Até aí, tranquilo? Eu vou apagar. Vamos para frente. Ora, então eu sei que a escala é uma relação entre o real e o que vai estar no mapa. Eu posso dizer, de uma forma mais simples, que a escala é uma relação entre o desenho e o desão. Toda vida, o que é o desenho é o que vai estar no mapa. E o que é o desão é o que vai estar no real. Certo? É a proporção do real. Então, é essa relação aqui que eu vou denominar de escala. Por exemplo, aqui nesse mapa, qual é a escala? Tá bem aqui, ó. A escala desse mapa, é de 1 para, eu vou ter aqui 2 pontos, né, que é a mesma coisa do que eu representar assim na forma de fração, para 5 milhões. Ora, isso aqui já me ajuda, né? 1 para 5 milhões. Então eu sei que esse 1 é o quê? Esse 1 é o Dzinho e esse 5 milhões é o Dzão. Então eu já tenho uma relação aqui. 1 é o Dzinho e o 2 e o de baixo, né? O denominador é o Dzão. Tranquilo? Ora, outra coisa que vocês vão precisar para saber sobre escala é o que nós chamamos de a escala o sistema métrico decimal, né? Então vocês vão ter que saber que aquela paradinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro.
decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Se eu for para cá, eu vou multiplicar por 10. Por isso que é sistema métrico decimal. E se eu vier para a esquerda, né, eu vou dividir por 10. Em outras palavras, a gente vai usar, pessoal, basicamente 3 coisas daqui. A gente vai usar os quilômetros, nós vamos usar o metro e nós vamos usar o centímetro. Basicamente, as relações vão estar nessas 3 unidades, certo? Ora, o que vai estar no real, ou vai estar em quilômetro, obviamente, ou vai estar em metro. E o que vai estar no papel vai estar em centímetro. Em alguns casos, bem raro, você pode ver uma questão que ele fala em milímetro no papel, uma distância no papel, mas na maioria das vezes está em centímetro. Ora, então aqui eu já sei, né? Eu sei, por exemplo, que 1 quilômetro é igual, ó, aqui, ó, vindo para a direita, né? Ó, 1, 2, 3, é igual a 1000 metros. Porque ficaria 1 vezes 10 vezes 10 e vezes 10, que dá 1000 metros, beleza? Seria 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Ora, que eu já sei uma relação bem simples. E eu sei também que 1 metro é igual, 1 metro aqui é igual a quanto? Vindo para a direita, igual a 100 centímetros. Então, se você tem eu tenho 1,65 m, ou seja, eu tenho, se eu for transformar isso aqui, né, 1 metro e 65 centímetros. Se eu for transformar isso aqui, dá 165 centímetros. Por quê? Porque 1 metro é 100, mais 65, 165. Essa aqui é a minha altura. Beleza? Isso é uma relação bem boba, mas só para reforçar aquilo que vocês sabem, tá certo? Pessoal, até aí tranquilo? Alguém fala aí? Sim, sim. Tranquilo, né? Vamos lá. Agora vamos para outra parte. Eu vou deixar aqui a escala métrica para vocês entenderem a questão. A primeira coisa que vocês pegarem uma questão dessa, que pode aparecer na prova tanto de geografia como na prova de matemática, né? Muitas questões de escala que eu vejo está sendo trabalhada na prova de matemática. Nem está sendo trabalhada na prova de geografia, só para vocês terem uma ideia. Ó, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, quando vocês virem uma escala, é transformar para saber qual foi a distância ou tamanho do real que foi reduzido para o papel. Então vocês vão pegar, vão fazer só regra de 3, não precisa nem da forma. Você já sabe aqui que 1 centímetro, por quê? Porque o D é o Dzinho, né? E o Dzinho vai estar em centímetro. Outra coisa importante é que a escala é adimensional. O que a gente diz que uma coisa é adimensional? É que ela não tem dimensão. E se ela não tem dimensão, quer dizer o quê, professor? Que ela vai estar na mesma unidade. Por isso que as unidades se anulam. Então, se eu disser que aqui em cima está em centímetro, para eu cortar com de baixo também tem que estar em centímetro. Isso aqui é importante, porque senão você vai dizer 1 centímetro é igual a 5 milhões de quilômetros. Não. 1 centímetro é igual a 5 milhões de centímetros. Professor, mas o senhor disse que não tem a dimensão. Beleza, mas se você colocar aqui em milímetros, embaixo vai ter que ser em milímetros, beleza? Mas como eu disse, geralmente o Dzinho está em centímetro. Professor, por que não pode ser em metro ou em quilômetro? Porque a gente está falando de mapa, de papel, e no papel não vai ter um papel em metros, né? Um papel de 10 metros, de 20 metros, ou um papel de 1 quilômetro. Não existe esse papel. Papel, uma folha, não existe, tá certo? Mesmo que você cole, né? Seria uma coisa meio absurda, certo? Então, ou vai estar em centímetro, e em alguns casos, bem raros, às vezes aparece no item, vai estar em milímetro. Então, vamos convencionar em centímetro. Eu já sei que 1 centímetro no papel, Dzinho, é igual, é uma relação de proporção, a 5 milhões de centímetros no real. No real. Ora, como é que a gente transforma isso aqui? Eu quero transformar isso para metro ou para quilômetro. Como ele vai falar em quilômetros aqui, ó, é melhor transformar logo para quilômetros, porque ele vai mostrar a relação de gasto da gasolina de quilômetros por litro. Então, vamos transformar isso para quilômetro. Eu estou aqui em centímetro. Ó.
Se eu vier para a esquerda, corto um zero. Se eu vier para a esquerda, corto um zero. Se eu vier mais uma casa, corto outro zero. Ou seja, dois zeros. Está descarregando esse bicho. São dois zeros. Se eu vier para metros, mais um. Opa. Se eu vier para decímetro, mais um zero, né? Se eu vier para decâmetro, se eu vier para hectômetro, mais um zero. E se eu for para quilômetro, mais um zero. Ora, aqui ficou fácil. Eu sei agora que 1 centímetro é igual a 50 quilômetros. Então eu já sei o que, pessoal? Que uma área de 50 quilômetros no papel foi reduzido para 1 centímetro. Uma área de 50 quilômetros desse mapa aqui foi reduzido para 1 centímetro. Ora, se 1 centímetro, se 50 quilômetros foi reduzido para 1 centímetro, se eu tivesse uma distância aqui entre A e B de 3 centímetros, daria quanto? É uma pergunta. 150 quilômetros. Perfeito, daria 150 quilômetros. Tranquilo? Ora, se 1 centímetro é 50, 3 seria 150. Ou seja, você já faz direto, mas primeiro você tem que transformar essa paradinha aqui. Tranquilo? Isso aqui é uma escala numérica. Depois vocês vão ver uma escala gráfica que é uma reguinha assim e tal. A gente vai resolver questões sobre isso. Mas pronto, agora ficou bem tranquilo, né? Agora eu sei que nesse mapa 1 centímetro é igual a 50 quilômetros. Vamos fazer a questão. Até aí, todo mundo entendeu, pessoal? Entendeu, né? Vamos para frente. Vou apagar aqui tudo. Vamos lá. Então eu sei, vamos lá. A questão diz o seguinte: durante a realização da festa do Divino Espírito Santo em Pirenópolis, muitos turistas se deslocam, né, para aquela cidade histórica conforme observado no mapa a seguir. Ou seja, a galera sai de Brasília e vai para Pirenópolis, né? Considerando que no mapa o percurso rodoviário indicado pela linha pontilhada mede 3,68 centímetros. Olha, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos lá. Eu sei que isso aqui mede 3,68 centímetros. Ora, isso aqui, pessoal, é Dzinho ou Dzão? 3,68 centímetros. Desenho, é? Dzinho, perfeito. Se está em centímetro, é o Dzinho. Você sabe que nesse mapa, é óbvio que não existe uma distância de 3,68 centímetros no real, né? Só com a formiga. Mas para a gente isso aqui não é uma distância real, é uma distância que vai estar no mapa. Então o cara mediu aqui no mapa e disse, ó, isso aqui é 3,68 centímetros. E que em litros, um veículo consome 8 km por litro. Um veículo consome 8 quilômetros por litro. Isso aqui é uma informação que a gente vai usar já já. A quantidade de combustível que será gasto para ir de Brasília a Pirenópolis, seguindo o percurso indicado é... Ora, pessoal, nós vimos o quê? Eu quero saber, eu tenho a escala, tá aqui, eu tenho, olha as variáveis, ó, eu tenho a escala, 1 para 5 milhões, eu tenho o Dzinho, 3,68 centímetros, tá faltando quem? O Dzão. É a única coisa que está faltando. Aí você vai dizer, professor, eu preciso lá saber da fórmula, né? Igual como você faz lá na física, né? A escala, Dzinho e Dzão, né? Aí vocês sabem, a escala, Dzinho sobre Dzão. Dzinho é a escala vezes o Dzão. E o Dzão é o Dzinho sobre a escala, mas eu não preciso fazer isso aqui. Isso aqui é só para nada mesmo. Isso aqui é só fica para... Enfim. O que vocês precisam saber? Que eu sei que eu sei que naquela relação que nós vimos, 1 centímetro é igual a quanto? 50 quilômetros, quando eu cortei lá os 5 zeros, não é? 1 centímetro é igual a 50 quilômetros. Isso é o que está no mapa. Então, pela regra de 3, eu quero saber o Dzão. Lembram? 1 centímetro, Dzinho, Dzão. Qual é o novo Dzinho aqui? 3,68. É igual ao Dzão. Isso aqui é uma regra de 3. Regra de 3, 1. Ora, Dzão é igual a... Tá vendo aqui que tem 3 paradas, pessoal? 3 unidades.
O que a gente vai fazer? Corta essa com essa e vai ficar só o quilômetro. Então vai ficar 3,68 centímetros vezes 50, igual a D vezes 1, que é igual a D. Isso aqui dá quanto? Vocês lá no Enem... Só fazendo aqui, ó. Tá bom. R$ 184 Perfeito. Dá 184 o quê? quilômetros, né? Perfeito. 184 quilômetros. Exatamente, Lívia. Ó. 184 quilômetros. Então eu já sei que a distância do Distrito Federal para essa cidade de Pirenópolis aqui é de 184 quilômetros. Ora, agora ficou fácil. Ó. Vamos para a Então, seguinte. só uma pergunta, porque quando você tava lá no início, eu tava fazendo outro negócio aí, não prestei atenção. A parte que o senhor converteu a escala para quilômetros foi porque o senhor viu que na questão precisava ser quilômetro, é por isso que o senhor... Por que eu Se converti? fosse para metro, o senhor... Por que eu converti para metro? Porque ele quer saber, Lívia, qual é o percurso, quanto é que ele vai gastar por litro, né? Quantos litros ele vai gastar para chegar até a cidade. E a relação da gasolina é dada por quilômetros por litro. Uhum. Certo? Se fosse dado metros por litro, tu já deixava em metro para ficar fácil. Mas como a relação é dada por quilômetros por litro, é melhor você transformar em Por quilômetros. isso que... Isso. Certo. Ora, mas você entendeu como é que eu converti, né? Cortei 5 zeros, ó, que é saindo de centímetro para quilômetro, ó. Corta um 0, 2, dá 5 zeros. Vem para cá, ó. Então eu sei que 1 quilômetro, ele faz 8 quilômetros com 1 litro. É só você fragmentar aqui, ó. Quem andou de carro já sabe, ele faz 8 quilômetros com 1 litro. Quantos quilômetros tem da Distrito Federal para a cidade? 184. Quantos litros ele vai gastar? X. Ou seja, você resolve a questão com duas regras de 3, bem simples. Tranquilo? Lembrando, ó, corta esse com esse, no final você só vai ter qual a dimensão? Do litro. Tranquilo? Toda vida que não é regra de 3 tiverem duas unidades, você corta as unidades que tiverem iguais, certo? Nesse caso aqui, porque você vai dividir lá na frente e vai deixar a unidade que sobrar. Aqui eu não iria dividir, iria ficar assim, ó. Se a gente fosse fazer bem matemático mesmo, né? Ficaria 8kmx, né? Só para vocês entenderem. Vou botar o x de outra cor, para vocês saberem que o x é incógnita, né? Igual a 184 km por litro. X é igual a 184 km por litro, dividido por 8 km. Aí o que você ia fazer com km? Ia cortar. Ia ficar só o litro no final. E aí no final você vai dividir 184 por 8. Dá quanto? 8 dá 23. 23. Exatamente. Que daria 23 litros. Tá certo. 184 por 8 dá 23 litros, que é o item B de bola. Pessoal... Oi? Gasta muito, né? Ó, deixa eu... Todo mundo entendeu? Todo mundo que tá aqui assistindo a aula entendeu? Sim. Ele podia fazer uma terceira coisa nessa questão, não poderia? O que é que ele poderia fazer nessa questão? Se fosse lá para matemática? Sei não, que é. Ele poderia perguntar quanto é que ele gasta. Ah, tá, sim. Quanto é que ele gasta para fazer essa viagem, né? Ó, pensa comigo. Quando você vai abastecer, 1 litro de gasolina tá R$ 4. Vou botar aqui a média mesmo, né? Tem lugar que é um pouquinho mais barato, mais caro e tal. Vamos dizer que tá R$ 4. Ora, como é que eu saberia quanto é que ele ia gastar? Eu já sei agora que para fazer o percurso ele precisa de 23 litros. Ele não tá. Isso aqui é uma questão muito prática. Você não está calculando quanto é que você vai gastar na viagem. Você já sabe a distância e agora você quer saber. Você já sabe quantos litros vai precisar e quer saber quanto vai gastar. Tudo por regra de 3. Então você colocaria 1 litro é igual a R$ 4.
23 litros é igual a X. Dá quanto isso aqui? Quanto é que ele gasta na viagem? Vou fazer a pergunta certa. Quanto é que ele gasta para fazer a viagem completa? Ele é um turista. Vamos à lógica. Tem alguém aí? Caio, Jefferson, Luan, Andreina. O cara respondeu no chat. Ele disse 132. R$ 132? Dá errado. R$ 92. Para fazer a viagem completa. Ah, pra ir pra voltar, né? Aham. A viagem completa. E aí, Caio? 184, né? Exatamente. Ele vai gastar R$ 184. Certo? Por quê, professor? Simples, ó. Se 23 litros, se 1 litro é R$ 4, ele vai gastar 23 litros para ir. Quanto é que ele gasta só na ida? Ele vai gastar R$ 92. Foi o que o Caio falou. Só que para fazer a viagem completa, é ida e volta, 92 vezes 2, que dá 184. Pessoal, entende? O Enem, às vezes não, na maioria das vezes, ele faz uma pergunta desse tipo, porque ele quer saber toda a tua percepção em relação à questão. E essa questão é interessante porque ela não fica perguntando só a distância, que seria para a geografia. Ele perguntou quantos litros o carro gastou, né? Aquela família, sei lá, gastou. Aí você já sabe, 23 litros. Para fazer a viagem completa, seria quantos litros? 23 vezes 2, né? Porque precisaria 23 litros para ir, 23 litros para voltar. Obviamente que isso em condições normais, né? Enfim, 23 litros para ir, 23 litros para voltar. Tranquilo? E quantos reais ele vai gastar para fazer a viagem? Para a ida, R$ 92 e para a volta, R$ 92. Então, imagina, ó, vamos imaginar que vocês vão sair, certo? Professor, eu vou para a Praia do Futuro. Vou de carro. Vocês vão fazer todo esse planejamento da viagem. Então, vou lá para Calcaia, eu vou lá para o interior. Vocês podem fazer todo o planejamento da viagem só sabendo escala. Vocês pegam um mapa, fazem a relação de escala, depois vocês perguntam quanto é que o carro gasta por litro. Tem carro que gasta 9, 10, tem carro que gasta 6 km por litro, depende do carro que você for. E você faz o resto. O resto é só regra de 3, tá bom? Metade das questões de matemática você vai resolver com regra de 3. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Sim. Nós vamos agora começar o documentário. Então, acho que eu vou passar meia horinha para não esticar muito e vocês conseguirem assimilar, porque eu vou estar parando, vou estar explicando, e na segunda-feira nós finalizamos ele. O cara chegou atrasado, vá para coordenação. Ó, vamos fazer o seguinte. Ei, professor, desculpa aí, minha internet aqui tá. Não tô conseguindo entrar agora, viu? Mas tô aqui.
O que, é que a Lívia fala, hein? Aí, Lívia, eu também de se vingar agora. Ela disse que é isso. Não, mas é porque eu tô no interior, não tô em casa. Tá bom, vixe, eu não sei nem como é que tu vai assistir o documentário, então. É, tomara que não trave muito aí pra vocês, tá certo? Geração. Vamos lá. Ah, lembrando, eu quero que vocês vão lá pro. Eu vou até abrir aqui também. Peraí. Porque. é, A gente resolveu, Karen, já que você entrou agora, nós resolvemos a última questão, a 16ª questão, né? Foi a última questão de cartografia que ficou pendente, tá bom? Depois, lá na gravação, você pega a resolução da questão. Eu vou abrir aqui também pronto. Vou compartilhar aqui o documentário. Eu não sei se eu já passei esse documentário para vocês, mas se eu tiver passado, a gente continua trabalhando ele, tá certo? Só me digam aí se vocês estão escutando. Mas eu vou juntar aqui as duas gravações que vai dar certo. Então vamos lá de novo, rapidinho. Vou adiantar aqui, tá bom? É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra de Frantz Fanon. Pessoal, parei aí o vídeo, tá bom? Vocês estão me escutando? Então? Sim. Ó, a primeira pergunta diz assim, né? Lá daquele roteiro. É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico e que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Né? O Jean-Paul Sartre fazendo aí o prefácio do livro do Frantz Fanon, né? A pergunta é: o que o Sartre quis dizer em relação que o mundo de hoje é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico? O que é que ele quis dizer com isso? É a primeira pergunta lá do roteiro. Eu acho que é o estágio do capitalismo pré-informacional. Ou tardio, né? Como alguns outros chamam também. Perfeito. O que mais? Pessoal, é importante que vocês tentem falar alguma coisa, tá bom? Porque senão não funciona. Aí vai ficar muito cansativo vocês assistirem esse documentário. Ó, o Jess falou que é só uma etapa desse capitalismo informacional. Ótimo, adorei. Desse meio técnico-científico informacional, como o Milton Santos chama. Ou também chamar de capitalismo tardio. Essa concepção de capitalismo tardio, ela é, Jefferson, é um conceito muito dúbio, porque ela tem várias apreensões sobre ela.
Por exemplo, alguns autores denominam o capitalismo tardio aquela etapa de industrialização tardia, aquela inserção tardia na industrialização dos países subdesenvolvidos. E existe já uma concepção moderna de capitalismo tardio, que seria essa nova etapa do capitalismo, né? Do capitalismo de fato informacional, de uma nova revolução 4.0, né? Enfim. Então é só para deixar claro isso. Mas eu vou pegar aqui a concepção do Jefferson, foi o único que falou, então só para relembrar. De fato, quando ele diz que é apenas uma etapa do longo processo de desenvolvimento histórico, é porque vocês precisam entender o quê? Que a humanidade passou por vários modos de produção diferentes. E o próprio capitalismo, lá do século XV, né, do século XIII, se desenvolvendo ali, gestando no século XIII e se desenvolvendo aí nos séculos posteriores e se consolidando no século XVIII, ele também passou por várias transformações. E essas transformações de cunho social, de cunho econômico, de cunho político, cultural, enfim. Então, o que ele está querendo dizer? Que o que nós estamos vivendo hoje é apenas uma etapa. E essa etapa pode o quê? Ser transformada, pode ser superada. É isso que ele está falando. Né? Como é que ele fala? É apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. Então, nós somos resultados de um processo histórico e que, a partir de hoje, né, ou daqui para diante, vão ocorrer outras transformações que podem tornar o mundo pior ou melhor, ninguém sabe, tá certo? Pode tornar o mundo mais digno ou menos digno, ninguém sabe. Pode consolidar esse sistema, esse modo de produção, ou pode superá-lo, destruí-lo. A gente também não sabe, tá certo? E como é que a gente vai saber, professor? Nós projetamos. Eu sempre gosto de dizer que, apesar de ser um pouquinho cético e também achar que eu não vou vivenciar isso, o feudalismo durou 10 séculos. O feudalismo durou 10 séculos. Então, o cara que estava lá no sistema feudal, inserido naquelas relações clericais, naquelas relações de batalha, naquelas relações servis, naquela sociedade estagnada do capitalismo, do feudalismo, provavelmente se alguém dissesse, olha, esse sistema aqui vai ser superado e tal, ninguém ia acreditar, ia chamar de louco e tal, né? Ou então tocar fogo nele. Mas a ideia é essa, né? Então, um sistema ele não é criado do nada e também ele não é superado do nada. Vem todo um processo de construção, de desenvolvimento histórico. É isso que o Sartre está falando. Espero que vocês tenham entendido, que é justamente isso que o Jefferson falou, é só uma etapa. E essa etapa pode ser superada, ou pode ser consolidada, enfim. Tranquilo? Aí ele, na segunda parte, na segunda questão, ele diz assim, e aí ele diz, ó. É isso, só uma dúvida. Pode falar. Ali no século XV, né, não dá para falar que era uma parte do capitalismo, era o começo dele. É porque alguns falam mercantilismo, né? Não, perfeito. Perfeito, Jefferson. Assim, já o mercantilismo ele é uma doutrina econômica do capitalismo, certo? É uma doutrina econômica. É como se fosse um guia, uma orientação econômica. Então, assim, você não pode pensar o mercantilismo como um modo de produção. Não, por quê? Porque é ele que viabiliza, né? É como se ele fosse as engrenagens, né? Ou as peças da engrenagem do capitalismo, certo? Então, o mercantilismo é a forma que o capitalismo tomou, ou talvez uma das formas que o capitalismo tomou para movimentar a economia, certo? Então, eram aquelas relações coloniais, aquelas relações monopolistas, né, do monopolismo do pacto colonial, aquelas relações da plantation. Então, essa forma, essa forma econômica, nós chamamos de mercantilismo, mas ele já está dentro do que é o capitalismo inicial, das relações iniciais de troca do capitalismo, de lucro, do capitalismo, de consolidação da propriedade privada do sistema capitalista. Agora, claro, de uma forma ainda muito inicial. Por que inicial?
porque as trocas ainda eram, como é que eu posso dizer? As trocas eram ainda não consolidadas, né? Elas não eram plenamente consolidadas. Além disso, você ainda tinha uma mescla de muitas relações feudais. A própria conformação do Estado nacional ainda tinha muito resquício das relações feudais, certo? A própria ideia da organização da propriedade privada, da relação de trabalho, tinha ainda muitos resquícios das relações feudais, tá certo? Entendi. Tranquilo? Mas você pode sim falar em capitalismo, mas é um capitalismo que está germinando, né? É um capitalismo inicial, um capitalismo originário, esse capitalismo. E aí ele vai sendo aperfeiçoado. Pode falar. O mercantilismo não é considerado uma fase do capitalismo? Não era o capitalismo comercial, não? O capitalismo comercial. Vamos tentar entender o seguinte. A gente separa essas fases para ter um melhor entendimento do que foi o capitalismo, as suas transformações e tudo. Então, essa primeira fase a gente chama de capitalismo comercial, por quê? Né? Essa do século XV ao século XVIII. Porque a base do lucro do sistema era dada pelas relações de troca, as relações comerciais, certo? Seja da exploração das colônias, seja da manufatura, mas tudo baseado nas relações do comércio, tranquilo? Seja a exploração de outras terras, enfim, do comércio. Por isso que a gente chama de capitalismo comercial. E aí, quais são as engrenagens, né? Quais são as peças que fazem esse capitalismo funcionar? É a doutrina econômica mercantilista. Tranquilo? É a mesma coisa que nós podemos falar hoje. O capitalismo está na sua fase informacional, certo? É uma fase mais conectada, é uma fase onde a produção se descentraliza, onde há um fluxo não só das mercadorias, mas do dinheiro, das relações de trabalho, enfim. E aí, o que é que faz? Quais as peças que fazem essa máquina econômica funcionar? É o liberalismo. É a doutrina econômica, é a orientação econômica dessa fase atual. Tranquilo? Não é tão atual, né? Se a gente for contar de 1970 para cá, mas seria atual do ponto de vista histórico. Tá certo? Então, o neoliberalismo, o neoliberalismo, eu não vou falar outro nome, não, senão vocês vão confundir. Essa concepção mais renovada do liberalismo, são as peças que fazem essa máquina engrenar, que fazem os estados se organizarem economicamente, que orienta as políticas dos estados, que orienta as políticas econômicas dos estados. Tranquilo? Então é só para diferenciar o que é o capitalismo enquanto modo de produção, enquanto a junção das forças produtivas, certo? E das relações das forças e das relações produtivas e as doutrinas econômicas, que seriam a orientação econômica que os estados seguem para fazer uma parte dessa engrenagem funcionar. Professor, por que o senhor só fala uma parte da engrenagem? Porque mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo, eles vão pensar na perspectiva econômica e, em alguns aspectos, na perspectiva política. Mas, por exemplo, existem outros mecanismos culturais para fazer o capitalismo funcionar, mecanismos sociais, enfim. É só para deixar claro isso. Vamos continuar lá. Então a gente respondeu. Não respondeu não. A segunda questão diz o seguinte, ó. Aí o Sartre diz assim, né? E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Ou seja, quando ele diz que é apenas uma etapa do processo de desenvolvimento histórico, ele está acreditando que essa etapa que nós estamos é boa ou ruim? Só interpretação de texto, pessoal. Ruim, né?
Ruim? Por que é ruim? Porque depois ele vai falar sobre esperança. Então você não tem esperança sobre uma coisa boa, você tem esperança se uma coisa está ruim. Concorda comigo? Sim. É interpretação de texto. Ó. Então, quando ele diz a esperança é uma das forças dominantes, ou seja, ele quer dizer que esse momento que nós estamos é ruim. Então, ele acredita na força das insurreições, das revoluções, para que mude esse quadro atual, certo? O que é que esse quadro atual é ruim? Por que ele é ruim? Ele mata, porque ele destrói. Satanás, né? Amém. Ele vem para destruir, ele vem para te matar, né? Ele vem para te ludibriar, né? Ó, teoricamente, vocês se alimentaram hoje, eu me alimentei hoje, né? Não sei, eu acredito que vocês se alimentaram e eu me alimentei também. Vocês têm uma roupa para vestir, eu também tenho roupa para vestir, estou confortável na minha casa e teoricamente vocês também estão confortáveis na casa de vocês. Aí a pergunta, você vai pensar, não tá tão ruim assim, né? Parece que não tá tão ruim assim. E por que o Sartre está dizendo que tá ruim, né? Aí vem aquilo que o Jefferson está falando. Quando você pensa em sociedade, não é do ponto de vista individual, e é essa a grande, talvez uma das grandes chaves do capitalismo, né? É você sempre pensar na perspectiva individual, uma das grandes ideologias do capitalismo, que é o individualismo, né? Você sempre pensa na perspectiva individual, não só na perspectiva material, que é a ideia do consumismo, mas na perspectiva individual, é o seu bem-estar. Então, você deixa de pensar enquanto sociedade e passa a pensar somente enquanto indivíduo, de forma meritocrática, né? E aí você entende, poxa, se a minha vida está bem, se eu tenho conforto, eu tenho energia, tenho água, que eu posso me dispor da forma que eu quiser, eu tenho os meus objetos, né, minha casa, então tá tudo bem, foda-se o mundo não é tão ruim. Tranquilo? Mas isso é uma ideologia do sistema capitalista. E aí, quando o Sartre diz que fala em esperança, o que ele está querendo dizer? Que essa dignidade ela possa ser é, é, propagada para todas as pessoas. Tranquilo? Isso é utópico ou não? Acho que depende do conceito de utopia, né? Não, o conceito de utopia é um só, não tem vários conceitos de utopia. Qual é o conceito de utopia, Jefferson? Que não aconteceu ainda. A utopia é um sonho, né? É algo que não foi alcançado ainda, tá certo? Mas que pode acontecer, que podemos alcançar, né? Pode. Teoricamente. Teoricamente pode. Coisa dos sonhos, né? Oi, Lívia, não Coisa escuto. dos sonhos, o mundo dos sonhos, É. tipo isso. Uma ideia de um mundo ideal, né? Utopia é um aspecto ideal. E aí pode acontecer, claro. E aí vai depender muito da nossa construção, das nossas relações. Esse mundo utópico pode acontecer sim. E é por isso que o Milton Santos fala nesse livro que vai ser a base desse documentário, que é por outra globalização. É você pensar, como o Sartre fala de esperança, é você pensar na perspectiva de que eu posso ter um mundo mais digno para todo mundo, não só do ponto de vista individual, né? Porque do ponto de vista individual eu alimento as desigualdades. Mas quando eu penso do ponto de vista social, coletivo, eu amenizo essas desigualdades a ponto de acabá-las ou de superá-las, né? Que aí já entra uma leitura marxista, tranquilo? Mas é importante que as utopias são as nossas é a nossa grande força de alimentação, né? É aquilo que nos move, são as utopias. A gente não é movido pela. Minto, nós somos movidos pela realidade, né? Mas nós somos talvez muito mais movidos. Não, vou tentar refletir, estou refletindo junto com vocês. Talvez fosse melhor dizer que nós somos conduzidos pela realidade
mas nos movemos a partir das utopias. Vocês gostaram? Vou colocar num livro. Exatamente. Nós somos conduzidos pela realidade, mas nos movemos pelas utopias, certo? Eu estava assistindo essa semana um filme do Santos Dumont e então tu imagina o cara fazendo balão dirigível, né? Ou seja, acreditando numa máquina voadora, né? E podendo se estrepiar todinho, certo? Enquanto outros morreram, né? Tentando o sonho de voar. E aí, naquela utopia dele, ele conseguiu fazer um objeto, né? Então, as utopias nos movem. Vocês estão com a utopia. Qual é a utopia? É serem bons naquilo que vocês se propuseram a ser, né? Serem referência, serem inspiração naquilo que vocês se propuserem a fazer, né? Não só ter uma profissão, talvez isso não é uma utopia, né? A realidade está te conduzindo, tem que fazer um vestibular, o Enem e tal, mas a utopia seria mais do que isso, né? É o que vai te mover, é o que você deseja ser. Para alguns é ser rico, né? Para outros, enfim. Então é isso, né? A gente tem que sair do da perspectiva individual para ir para a perspectiva coletiva, para a gente tentar alcançar o pensamento do Sartre, certo? E aí, a segunda pergunta diz assim: quais os eventos no mundo atual podem se encaixar como esperança citada pelo autor? O Jefferson já falou sobre por que o mundo é ruim, né? Desemprego, fome, desigualdade, guerras. E quais são os eventos no mundo atual que podem ser a esperança citada pelo autor? Pessoal? Caio, Luan, pode falar, Jefferson. Porque, quando ele fala em atual, né? É porque, assim, esses eventos, eu imagino que sei lá, seja como o próprio Sartre falou, né? Alguma revolução, alguma insurreição. Mas eu quero Mas, exemplos atuais. pronto, atual. Se o Sartre fosse vivo, o que é que ele aproximaria com essa perspectiva de esperança dele, né? Que são essas insurreições e revoluções. Quais os eventos atuais aproximaria? Não sei. Não pode, não tem como não saber. Mas deixa eu só ilustrar aqui. Se fosse lá pro. Mais atual. Sim. Pode falar. Se fosse lá para a década de 60. Não, Aí- não. Hoje. Esquece a década de 60. Mas só para comparar, entendeu? Para ver se. Sim. Termine. Vai, Jess, desculpa. Termine. Pronto, a Revolução Cubana, que foi em 1960. Pode ser, exatamente. Fala, Caio. Aqueles protestos no Chile também pode. Opa! Estamos chegando. Aí já ainda é, né? Porque, enfim, ainda acontece, né? Os protestos no Chile contra a política neoliberal do governo chileno, né? Tanto é que promoveram uma votação para uma constituinte, né? Uma nova constituinte, que a constituinte era do tempo da ditadura chilena, do Pinochet, e aí eles brigaram não, né? Parece uma coisa, eles como é que eu falo? Se insurgiram, né? Se insurgiram a ponto de provocar essa mudança numa nova Constituição, certo? Então, os protestos no Chile, bem colocados, seria essa esperança do Sartre. O que mais? Atualidades. Os de Hong Kong. Os de Hong Kong também, os protestos para maior liberdade maior liberdade individual em Hong Kong, né? O protesto do George Floyd foi também isso, um exemplo disso? Do? George Floyd. Perfeito. Aconteceu. Como é o nome do protesto?
Black Lives Matter. Black Lives Matter, né? Então, ó, esses protestos, o Black Lives Matter é o mais atual, né? O mais atual dessas insurreições que, apesar de não estar passando mais na televisão, os caras estão quase há 2 meses lá nos Estados Unidos, 3 meses indo para a rua todo dia, certo? O Donald Trump já chamou o exército, já disse que ia fazer, já fez toque de recolher, enfim. E aí é uma perspectiva de você mudar, porque nos Estados Unidos esse debate da segregação racial é muito profunda. No Brasil também deveria ser, né? Só que nos Estados Unidos é um debate que vem acontecendo aí com mais ênfase desde do final do século XIX, certo? E a perspectiva é que você. Aí tem todo o contexto de encarceramento em massa nos Estados Unidos, e que a questão da abordagem policial, a questão das desigualdades de oportunidade. Então, todo esse debate está sendo colocado lá no Black Lives Matter, e que aí foi popularizado, né? Foi popularizado, que não é um debate atual, né? O movimento Black Lives Matter vai surgir com a morte lá do. Esqueci o nome, esqueci o nome, que foi ele que primeiro falou, né? I can breathe, né? Eu não consigo respirar. E depois o George Floyd acabou repetindo e foi tão triste quanto, né? E aí é um movimento de 2014, se eu não me engano, de 2013, e que agora ganhou mais repercussão, ganhou uma repercussão mundial por conta dessa atrocidade contra o George Floyd. E aqui no Brasil é o Vidas Negras Importam, né? Que é essa ideia de você expandir para o nosso racismo cotidiano, que é o racismo contra o pobre, contra o preto, contra o favelado, né? Tá certo? Então, perfeito, a colocação é perfeita, né? Citamos aí 2, 3 exemplos, vocês citaram, na verdade, 2, 3 exemplos de insurreições que representariam a esperança para o Sartre hoje. Tranquilo? E acho que foi o maior também, né? Porque foi mundial. Sim, sim. E aí tem uma coisa interessante, né? Não, claro que o evento não é interessante, a causa não é interessante, né? O motivo a causa o motivo não é interessante, mas o que é interessante é o poder das comunicações. E nós estamos vendo hoje o poder das comunicações, né? O sujeito faz uma atrocidade dessa, então em outro momento isso ia passar despercebido. Então, quantos negros nos Estados Unidos e quantos negros aqui no Brasil, ou não só negros, né, mas, enfim, colocando ênfase, quantos pobres foram mortos sem nenhum registro, né, desapareceram. E lá nos Estados Unidos, da mesma forma, quantos morreram e desapareceram, literalmente, né? Não houve nenhuma. Tem vários filmes retratando isso, e não houve nenhuma investigação. Então, hoje, o grande poder dos celulares, dos smartphones, né, da internet. A internet tem muita coisa ruim, né, muitas relações ruins, mas essa força que a internet traz é uma coisa assim fantástica, porque se você sofre uma injustiça e aquilo é filmado, e tem uma grande probabilidade de ser filmado hoje, aquela injustiça vai se propagar por todo mundo. Eu não preciso mais dos meios de comunicação oficiais, né? Ou da imprensa, não preciso mais. Cada um de nós agora somos protagonistas das nossas narrativas. Olha que coisa linda. Cada um de nós somos protagonistas das nossas narrativas. Então, o que aconteceu com o George Floyd é uma atrocidade e que talvez você se pergunte, cara, por que o cara não foi lá e chutou o guarda e, meu irmão, e sei lá, se dispôs enquanto herói, né? E só filmou. Só que, assim, e aí tem essa crítica, né? Só que ao mesmo tempo você pensa, o cara ficou tão perplexo, né? Que talvez o meio de proteção legal que ele tinha, né? Sem cometer também uma violência, era filmar. E talvez ali naquela perspectiva de filmar, é como se ele tivesse mostrando ao policial, cara, não faz isso, você tá fazendo errado, eu tô filmando. E aí o policial não se compadeceu e matou o George Floyd. E
E aí a morte do George Floyd é simbólica, junto com a filmagem, obviamente, ela é simbólica para todo mundo, é simbólica. E nós temos os nossos George Floyds que estão sendo aí mostrando os casos isolados da polícia todo dia, tá certo? E aí é fantástico, né? Fantástico o poder da internet. O poder da internet é fantástico. A última agora foi a explosão do porto, né? De Beirute, e que as imagens correram como uma bomba, né? Como uma bomba, assim, literalmente, né? E em poucas horas o mundo todo já sabia da explosão, já tinha imagens em tempo real ali dos feridos e tal, e circularam muitas imagens que não foram feitas pela imprensa, que não foram feitas pelo governo, são imagens de pessoas comuns que estavam gravando ali aquele incêndio, né? E aí vem toda uma rede de solidariedade por trás, isso também é fantástico, né? Olha como o que seria essa utopia na globalização. Pode ser uma insurreição, pode ser uma revolução, mas pode ser também uma rede de solidariedade. O que foi que aconteceu aqui que a UFC se propôs? Alguém viu aí? Eu quero ver se vocês estão atentos às notícias. Foi aquela pesquisa sobre a pele de tilápia, né? Exatamente, exatamente. Pronto, vocês estão. Pelo menos o Jefferson tá aí, né? Mas vamos lá. A UFC desenvolveu uma técnica bem artesanal, né, bem simples, para recuperar queimados, que é a proteção com a pele de tilápia, né? Da pele de tilápia. E aí, eles fazem todo o tratamento da pele, enfim, não é só cortar o peixe e botar lá, não. Então, eles fazem uma espécie de tecido mesmo, né, com esse couro da tilápia, e aí, bem hidratado, ele promove uma recuperação do nosso tecido muito mais rápido do que se eu usasse outras pomadas ou se eu atasse a queimadura e tal, certo? Então ele protege, hidrata a pele e ao mesmo hidrata a parte queimada e ao mesmo tempo ele cicatriza muito mais rápido. Então isso é algo revolucionário do ponto de vista não invasivo, sem efeito colateral, extremamente revolucionário na medicina. E aí a UFC criou um acordo, não sei se vai vingar, ou se propôs, se dispôs a mandar não sei quantos metros, né, desse material para socorrer os queimados lá de Beirute, tá certo? Então é só para vocês entenderem que também essas redes de solidariedade se formam. Outros países ofereceram ajuda, vão oferecer dinheiro ao Líbano, enfim, né? Tranquilo? Vocês estão vendo? Nós vimos 20 segundos do documentário. Olha o tanto de coisa que a gente extrai dele, entende? Claro que você não vai fazer isso com todo o filme, senão você nunca termina os filmes, mas os documentários. Mas você pode ir lá, ó, fazer a sua resenha. Tudo aquilo que você assistir e achar interessante, faz uma resenha, anota. Tudo aquilo que você lê e achar interessante, faz uma resenha, anota os principais pontos, o que é que tu pode extrair daquilo ali. Deixa aquilo anotado, são ideias, né? Enfim, você depois pode escrever um livro, né? Muito mais do que estudar para o Enem. Vamos lá, continuar. E das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é o... A terceira pergunta lá do nosso roteiro diz assim: o que é a clarividência segundo Milton Santos? Volta aí um pouquinho. Não, mas ele disse que, tipo, a partir do presente tem uma concepção do futuro, tipo isso, né? Beleza. A partir do presente você conseguir ver, projetar o futuro, tá correto. Mas você faz isso a partir de quê? Que ele falou. Peguei nessa parte. Como é que eu vejo o futuro? Eu sou um tarólogo, um astrólogo, eu estou vendo o futuro. Não, não é isso que ele quer falar. Estudo, né? Exatamente, é estudar.
A gente faz isso através de projeções. Por exemplo, por que você estuda história? Ah, eu quero saber os eventos passados. Beleza, tranquilo. Mas eu sabendo os eventos passados, eu posso entender por que que nós chegamos nesse mundo que nós temos hoje. De boa. E entender o passado e o presente me permite saber para onde é que a gente está caminhando. Por exemplo, está todo mundo falando da pandemia sobre o novo normal, né? Isso é importante. O que seria esse novo normal? Essa é a grande pergunta. O que é o novo normal? Por que o pessoal fala em novo normal? Uma pergunta? É. O que é o novo normal para vocês? Como sociedade, você diz? O que vocês acham que é o novo normal? Se alguém chegasse para você para dizer, Lívia, é uma entrevista, né? E aí, o que, é que você acha desse novo normal? O que vai ser o novo normal? Eu acho que a gente está se caminhando para uma sociedade menos preconceituosa, mais. Ó, a Lívia fez um ótimo comentário. Ela diz: o novo normal é uma sociedade menos preconceituosa. Só que ontem, um cara lá de um condomínio rico, acho que foi em São Paulo, nem me lembro onde foi, nem vi, eu tenho raiva de ver essas notícias também. Chamou um motoboy que estava trabalhando de lixo, né? Que, enfim, toda a questão do racismo por trás. E aí, a tua projeção tá correta, Olivia? Sim, mas aí por trás, todos os outros que se mostraram contra isso, a rede de solidariedade que se criou. Perfeito, show. Né? Aí o Luciano Huck, faltava o Luciano Huck para humilhar o pobre, né? Porque o Luciano Huck humilha, mas no final ele ajuda. Ele também se solidarizou, né, com o motoboy e tal, enfim, vai dar lá alguma coisa para ele. Tomara que ele não queira que o motoboy dance, né, no programa. Mas, assim, deixando as ironias de lado, a Lívia fez uma ótima contraposição. A gente tem um novo normal, né? O novo normal será que as redes de solidariedade, esse mundo menos preconceituoso tá resistindo, ele vai alcançar o seu objetivo, porque de fato eu contra-argumentei ela, olha, aconteceu ontem, né? E ela disse, mas olha, também o cara passou a ter 1 milhão de seguidores, né? Começou a toda uma rede de proteção, as pessoas denunciarem, enfim, né? É, é, não querendo que o sujeito saia impune, perfeito, né? Perfeito. Então isso é uma projeção, certo? É uma projeção do que é que nós somos, se vai mudar ou se não vai mudar, se vai melhorar, se não vai melhorar, enfim, isso é uma projeção. E a gente só faz isso baseado em quê? Em estudo. Não é em achismo, entendeu? Não é achismo. A gente tem que estudar para a gente ver como é que para onde é que a sociedade vai. Por exemplo, eu estou estudando economia e, e aí quando eu digo que eu estou estudando, estou lendo, né? Nós vamos a projeção é que o quadro de desemprego piore. Aí você diz, professor, mas isso não é tão óbvio. Não, não é tão óbvio, né? Porque para o governo não é óbvio. Ele diz, não vai estar tão ruim, mas está ruim. A projeção é que piore, que o PIB piore, que as condições sociais piorem. Então, isso é uma projeção. E aí, como é que vai ficar o novo normal? Aí pode vir as tensões sociais, né? Toda vida que o quadro econômico-social piora, vem as tensões, vem os conflitos, vem as manifestações, vem as insurreições. Então você tem que projetar tudo isso. Aí você tem uma sociedade polarizada. A gente pode chegar fazendo outra projeção numa guerra civil, né? Então tem todo E aí você faz estudando. Aí você vai dizer, mas a gente não chega numa guerra civil porque a sociedade brasileira é muito pacífica e tal. E também é outro ponto de vista. Né? Claro que você não vai acertar toda a vida. Né? Você vai falar uma coisa, cada um tem um ponto de vista, aquilo que estudou, e aí você vai argumentar. Pode acontecer aquilo que você projetou, ou pode não acontecer. Tá certo? Pode falar, Jefferson. Não, tem uma projeção também, mas já mais no campo da pandemia e no campo da saúde, Certo. é que algumas infecções, algumas doenças, elas não vão mais acontecer, porque a gente adquiriu o hábito de, não que adquiriu, mas está adquirindo e está praticando mais que o hábito de lavar as mãos, né? E aí tem até que os casos de como é o nome, aquela doença da no olho, uma infecção no caso, Conjuntivite. isso, que aí o pessoal
ou vai lavar mais as mãos e aí vai deixar de Mas, ficar passando o olho, né? ah, A projeção é que isso se reduza também. se reduz. Ó, perfeito, perfeito, Gerson. Não vi nada sobre isso, mas é perfeito, é uma projeção. Aí teve um cientista agora, né, disse o quê? Olha, acho que você viu também, disse assim, o próximo vírus já está chegando. Aí você diz, caralho, nem acabou o vírus, já vai estar vindo outro, né? Aí, por quê? Porque ele diz, ó, a gente está destruindo as florestas, o aquecimento global. O aquecimento global tá descongelando bactérias, vírus que estavam lá adormecidos, né? Aí ele diz, olha, o próximo vírus está chegando. A nossa forma de consumo permanece a mesma, esse consumo industrial da carne, né? Enfim, então, ele diz, ó, o próximo vírus está chegando e pode ser mais mortal que o SARS-CoV-2, né? Então, é uma projeção também. Aí o Jefferson já me deu uma notícia boa, né? Ele vai atrás das notícias boas e eu das notícias ruins, né? Então, ele já disse, olha, vão ter algumas doenças de cunho mais de higiene pessoal que vão ficar bem reduzidas, porque as pessoas estão criando esse novo hábito. Perfeito, show de bola. Isso é uma projeção. Quer falar, Jefferson? Eu vi também esse da Amazônia, eu vi que, na verdade, são milhares de vírus que existem lá, né? Sim, sim. E que essa intensificação do desmatamento e da atividade humana, eles podem... Exatamente, exatamente. Tem um caso interessante, né? Triste, mas interessante. Quando ocorreu aquele evento em Mariana, antes do Brumadinho, né? Foi em 2016, se eu não me engano. Os casos de malária naquela região do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, aumentaram, certo? De febre amarela, né? E aí estava justamente relacionada com esse impacto ambiental que foi causado pela mineradora, que depois, 2 anos depois, elas repetiram, né? Então você vai ver como a destruição da floresta a longo prazo, né? A curto prazo causou impacto e a longo prazo causou outro impacto, que é, por exemplo, você está desmatando as áreas onde estão os predadores e aí você potencializa uma propagação de uma doença específica, tá certo? É justamente isso que o Gerson está comentando. Tranquilo? Então, essa é a ideia da clarividência. É você estudar para você não falar besteira, certo? Então, por exemplo, quando o pessoal que votou no Bolsonaro diz, olha, a gente vai melhorar e tal, não tinha clarividência nenhuma, era só achismo, né? Agora, quando você dizia, meu irmão, se esse cara foi eleito, vai dar merda, vai ser uma merda, olha aí o que aconteceu, né? Por quê? Porque você está estudando todo o histórico do sujeito. Todos nós, não sei se vocês eram mais novos, 2 anos mais novos, estavam estudando o histórico do sujeito. Né? Ó, esse sujeito nunca fez nada, esse sujeito nunca propôs nada, esse sujeito vai ser um péssimo governante. Podia ser um bom governante, né? Mas é uma probabilidade, tranquilo? Vai estar jogando o Real Madrid e o Ibis. Você não vai apostar no Ibis, né? Por quê? Porque você estudou todas as estatísticas, a probabilidade, o elenco e tal. Aí você sabe, olha, o Real Madrid realmente é muito mais time. O Real Madrid pode perder? Pode. Mas o banco de apostas vai ser todo para quem? Para o Real Madrid. Entendeu a ideia? Isso é clarividência, tá certo? De uma forma bem simples. Vamos lá, continuar. Olhar o mundo com os próprios olhos. E das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Franz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos. Pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. Pessoal, lá vem a propaganda maldita. Quer viajar pagando o menor preço da internet? Entre agora mesmo no site da 123Me. A primeira globalização do colonialismo
se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Pronto. Eu vou. A gente vai discutir os pontos até esses 5 minutos do documentário, certo? Eu disse que ia passar meia hora, mas não vai dar. Esses 5 minutos do documentário, e eu quero ver se vocês entenderam aí que eu não parei, né? Eu não sei como é que fica a gravação para vocês, fica muito ruim, fica muito picotado, eu não sei, certo? Mas eu vou colocar depois lá num grupo também, para vocês acompanharem esses 5 minutos, e se vocês quiserem logo assistir o restante, é até melhor, porque quando a gente discutir, vocês já sabem, né? Ele vai fazer a seguinte. Vamos lá. Quais eventos. Ele diz assim: o que é descolonizar o olhar? A pergunta que eu coloquei lá, a quarta questão. O que é descolonizar o olhar, segundo o documentário? E por que isso é importante para o pensamento científico do Brasil? Eu acho descolonizar o olhar é meio que talvez não defender tanto dos países do primeiro mundo e tal. E como isso seria importante para o Brasil investir, por exemplo, em tecnologia, no futuro e outras coisas, assim. O mercado interno brasileiro, realmente. Exatamente. Karen, tá aí? Ela tá no interior, eu acho que a internet dela tá. Deve estar ruim, faz parte. Andreina, que não falou. Andreina, Luan. O que ele fala sobre descolonizar o olhar, pessoal? É justamente isso que a Lívia falou, certo? Descolonizar o olhar o mundo com os próprios olhos. Durante muito tempo, os meninos que gostam de história, né, o Jefferson também gosta muito de história, sabe, e está estudando na escola, e eu também estudei no tempo de ensino médio, que toda a visão que nós tínhamos do mundo é uma visão ocidental, é uma visão europeia, certo? E isso não é só a visão da história, mas não é só uma visão dos eventos, mas de como os europeus olham a história. Como os europeus olham a história de todo mundo, né? Uma visão que nós chamamos de eurocêntrica. Então é óbvio que nós crescemos com aquele imaginário, né? De achar que o branco é bonito, o branco é civilizado, o branco é honesto. Nós criamos com a ideia de que o que vem de fora é melhor do que nós fazemos, certo? Nós criamos a ideia de que nós somos selvagens, bárbaros, e o de lá é civilizado, né? E que meu sonho é, quando eu tiver dinheiro, abandonar esse país e ir para lá, né? Porque lá é outro mundo. Ou como a Lívia falou, é o primeiro mundo. Né? Essa concepção, Lívia, já foi abandonada. Né? Ninguém estuda mais. Fala, mas ninguém estuda mais. Não existe primeiro mundo, e não existe segundo mundo, e não existe terceiro mundo. Isso também é uma visão ideológica. Né? Principalmente ali pós a Segunda Guerra Mundial, durante o período da Guerra Fria. E é óbvio que os soviéticos não se achavam segundo mundo, né?
Então é uma visão bem ocidental, bem americanizada dos Estados Unidos, né, para dizer a verdade, sobre primeiro, segundo, terceiro mundo. Mas até hoje as pessoas usam. Um dia desse eu vi o Galvão Bueno reclamando do Grande Prêmio do Brasil, que a pista de Interlagos era muito ruim, antes eles fizeram uma reforma, né? Que a pista era muito irregular e o carro trepidava muito, né? E isso desestabilizava o carro, tornava a corrida mais lenta, enfim. Aí ele disse assim: num país de primeiro mundo isso não acontece, né? Por isso que a gente é criticado lá fora, né? Ele falava muito isso. E depois aí teve uma corrida aí, não sei onde, tempo que eu assisti a Fórmula 1, né? Teve uma corrida aí, não sei, o tempo do Barrichello e do Massa, né? Foi quando eu parei de assistir. Ele falou, aí aconteceram um monte de evento, um monte de coisa numa corrida lá de fora, gente que invadiu a pista, uma atrapalhada lá fora, né? Ele disse: olha, é porque isso aqui é o primeiro mundo. Se acontecesse lá no Brasil, isso aqui, tava todo mundo reclamando. Ele é o primeiro a reclamar, né? Mas ele comparou, né? Disse: olha, aqui é o primeiro mundo, não era para estar acontecendo isso. Mas se acontecesse lá no Brasil, tava todo mundo reclamando, dizendo que era um país de terceiro mundo, né? Então essa concepção primeiro, segundo, terceiro mundo, ela deixa de existir até porque ela tem uma grande carga de pejorativa, uma grande carga de preconceito. Mas eu adorei a ideia. A ideia de descolonizar o olhar tem tudo a ver com isso. A gente olhar o mundo com os nossos olhos. A própria ideia dos mapas também, né? Já que a gente estava falando. Isso, exatamente. A própria ideia dos mapas, bem eurocêntrica, principalmente na projeção de Mercato. E aí não é que o Mercato tivesse uma perspectiva assim de dizer que a Europa é mais importante que todo mundo, mas ele fez mais uma projeção do ponto de vista de navegação. E aí, de fato, aquele mapa era importante, certo? Não é defendendo, não, mas tem essa perspectiva também, certo? Mas essa própria ideia, né, de colocar a Europa ali no centro, é sim uma ideia ideológica, porque se a Terra é um globo, não existe o meio do globo. Dá para entender isso que eu quero dizer? Não existe. Se a Terra é um globo, né, senão é uma Terra plana, né? Não existe o meio do globo, né? Não existe borda, não existe o meio do globo. Então não posso dizer que a Europa está no meio do todo o mapa que nós visualizamos, né? Porque ela está em cima e a gente está embaixo, né? Nessa perspectiva de cima e embaixo. Então é uma visão errada, né? Que nós temos. Mas eu acho que é uma visão ruim, mas eu acho que tem outras, do ponto de vista do imaginário, que é mais ruim do que isso, né? Ou é pior, mais ruim, né? Que é pior do que isso. Que é essa perspectiva da gente nunca nos olhar enquanto cidadão, né? Que é o que o Nelson Rodrigues, né, vai chamar de complexo de vira-lata, né? Então, nós sempre temos o complexo de vira-lata, de dizer que lá fora é melhor, de que tudo é bom lá fora e aqui tudo é ruim. Aqui nada presta. Então, descolonizar o olhar parte da perspectiva de nós olharmos para nós, para os nossos problemas, as nossas qualidades, mas sob o nosso crivo, sob o nosso ponto de vista. Tá certo? E por que isso é importante para o pensamento científico brasileiro? Pessoal, é totalmente importante. Por quê? Porque durante muito tempo a ideia que se tinha do Brasil era uma ideia do que as pessoas diziam do Brasil. Então nós passamos até agora um pensamento autônomo. Por exemplo, se a gente for estudar a globalização, não é como os outros veem o Brasil na globalização, como um país periférico, mas como nós vemos a globalização, como nós nos inserimos nela, como acontecem os conflitos aqui. Então, para o pensamento científico brasileiro, isso é fantástico, né? Nós pensarmos o mundo sob o nosso olhar, sob o nosso ponto de vista, tá certo? A gente passa a ter autonomia, e autonomia é liberdade. Tranquilo? Autonomia é liberdade. Isso vale para as ciências humanas, isso vale para as ciências exatas, para a medicina. Autonomia é liberdade. Então, a partir do momento que eu estou estudando um problema, uma doença, eu tenho liberdade. E não vou ficar só reproduzindo o que os outros falam sobre isso. Se eu crio tecnologia aqui, eu tenho liberdade. Eu não vou ficar só comprando, só copiando, ou só, enfim, reproduzindo aquilo que foi produzido lá fora. Tá certo? Então é justamente isso que o Milton Santos fala.
A outra pergunta diz assim, são são as 3 perguntas para finalizar. A quinta questão diz assim, qual o período e quais as características que definem a primeira globalização? Ele vai dizer o quê? Que a primeira globalização, ele fez uma periodização, né? Ele dividiu em 2 grandes períodos essa globalização. Claro que vão ter outras divisões, mas essa é que o Milton Santos dividiu, né? Como teórico, o que foi. Então ele dividiu a primeira globalização, que é a globalização que vai ali do século XV até 1970. Ou seja, já no século XX. Então ele pegou um longo período, bem diferente. E aí você pode criticar também essa divisão dele, né? E depois ele pegou o segundo período, que seria de 1970 para cá, né? De 1970, 60 para cá. No primeiro período, qual é a grande característica que ele trabalhou? Que é o período da dominação territorial. A primeira globalização para o Milton Santos vai ser essa fase que vai haver a integração, mas essa integração se dá a partir de dominação territorial. Tá certo? O que é essa ideia de dominação territorial? É a colonização. Seja a primeira colonização, que destruiu milhões de etnias, de línguas, de culturas dos ameríndios, né, dos nativos da América, ou que escravizou milhões de negros africanos, ou seja, a segunda colonização do século XIX, que também vai promover essas imposições culturais, tá certo? E aí o segundo período, que vai ser a outra pergunta do roteiro, é a segunda globalização. Qual é a característica da segunda globalização? É a globalização da informação, é a globalização da tecnologia, das inovações tecnológicas, que vai conectar o mundo, que vai diminuir o mundo, né, como a gente falou lá nas aulas passadas. Tranquilo? Então essa seria a segunda globalização, já da década de 70 para cá. E aí ele vai trabalhar um conceito importante que está ligado à segunda globalização. Já que as mercadorias vão ser produzidas num ritmo maior e elas vão ser fluidas no território, e aí a gente sai da dominação territorial para uma dominação econômica, propriamente dita, isso vai ter como consequência o chamado consumismo, certo? Aí, na sexta questão, na sétima, ele diz assim, ele diz que o consumismo é o grande fundamentalismo da sociedade. O que é que ele quer dizer com isso? Vocês entenderam as 2 globalizações, só para deixar claro, para perguntar mesmo? Sim. Show. Lembrando, essa divisão do Milton Santos, dessas 2 globalizações. Agora, a última pergunta, para a gente finalizar a aula de hoje. Por que ele diz, lá na palestra que ele estava dizendo, né, o consumismo é o grande fundamentalismo, né? O que ele quer dizer com isso? O que é um fundamentalismo? É o que é fundamental. Não, parece isso, mas não é. Quando eu digo que a ISIS, né, que o Estado Islâmico é uma organização de fundamentalismo islâmico, certo? A base dela é... A base, mas o que é mais? A gente pode confundir, de outra forma, fundamentalismo com radicalismo, certo? O fundamentalismo é quando você passa a ter um olhar único sobre as coisas, como verdade absoluta. E toda visão única do mundo, ela vai trazer, além do emburrecimento, ela traz embrutecimento, certo? Então, a perspectiva é que todo fundamentalismo, em algum momento, gera violência, tá certo? Por quê? Porque eu passo a não aceitar o outro, eu passo a não aceitar uma visão diferente, eu passo a não aceitar a alteridade, como nós chamamos. Então, todas as ideias fundamentalistas é uma ideia em que ele vai pegar uma base fundamental, como o Jefferson falou, e ele vai seguir aquilo como uma grande pedra filosofal, né, para usar aí o Harry Potter,
certo? Ele vai usar aquilo como uma grande pedra fundamental, uma grande pedra filosofal, né? Tranquilo? E aí, no final, isso acaba desencadeando violências. Por quê? Porque o fundamentalismo ele nega outras percepções. Tranquilo? Agora a pergunta é: por que ele diz que o consumismo é o grande fundamentalismo da sociedade? Cri, cri, cri. Ai, pessoal, tô com dor nas costas aqui. Faz tempo. E aí? Eu acho que significa dizer que mantém, né, o sistema atual, e a base do sistema atual é justamente o consumo exacerbado das mercadorias, de transformar tudo em mercadoria também. Opa! Nós chegamos num ponto, certo? E talvez esse seja o ponto principal. E aí, ó, entenda. Eu sei que vocês se exporem aqui é difícil, né? Para ser, tô falando errado e tal, mas eu quero que vocês pensem, tá certo? Tem autonomia no pensar. Lembra lá do descolonizar o olhar. O que é descolonizar o olhar? Se o Francisco está falando aqui todas as verdades, então ele é o nosso guru, Francisco Guru. Então tudo que ele falar eu vou aceitar, certo? E descolonizar o olhar é você pensar, olha, o que o Francisco falou, uma parte ele estava certo, outra parte ele estava totalmente errado. Ou seja, você fez análise crítica daquilo que eu falei, daquilo que eu propus e tal. Isso é descolonizar o olhar. Por isso que eu quero que vocês falem. Porque senão vai ser sempre a minha visão. E eu posso estar errado, certo? É bem fácil estar errado também. Então, o Gerson falou que o consumismo ele está relacionado a essa perspectiva de você consumir mercadorias. Até aí é óbvio, né? O consumismo, consumir mercadorias. Só que desde que a sociedade virou sociedade, a gente está consumindo, né? Enfim, de uma forma ou de outra, mudando o meio de troca ou de outro. Só que aí no segundo ponto ele acertou, né? Ele foi em cima da coisa. Muito mais do que consumir mercadoria, o consumismo nos transforma em coisas. É o que nós chamamos de reificação, certo? Ou coisificação, tudo bem? Ou objetificação. Então, o que é fundamentalismo? Fundamentalismo é que você agora tem uma base ideológica, que é o consumo, e na perspectiva de consumir, você também é transformado, você também, na perspectiva de consumir mercadorias, você também vira uma mercadoria. Na perspectiva de consumir objetos, você também vira um objeto, você vira uma propriedade de alguém. Você quer a propriedade de algo e vira propriedade de alguém. Entende? Na perspectiva de consumir objetos, você passa a não olhar mais o todo e passa a olhar o individual, que é aquilo que nós falamos do bem-estar individual. Tranquilo? E você coisifica todas as relações familiares, afetivas, é isso que ele vai falar. Então, fundamentalismo, o consumismo, é o grande fundamentalismo da sociedade, porque ele rege as nossas relações hoje. Rege, professor? Rege sim. Ele rege as nossas relações atuais. Ele rege a ideia do trabalho, ele rege a ideia de família. Então, tu imagina, ó, imagina que ele rege a questão espiritual, né? O consumismo está regendo a questão espiritual. Milhares de brasileiros estão indo lá para as igrejas neopentecostais para dizer: Deus vai edificar a sua família, Deus vai edificar a sua casa, Deus vai te dar mais, Deus vai fazer tu construir a tua casa, Deus vai fazer tu ter um barco, um iate, um carro. E quando você chegar lá, agradeça a Deus e dê o dízimo. Olha, o que é isso? Quem é o Deus? Que Deus é esse que ele está falando? É o dinheiro.
Só tem um Deus, é o dinheiro. Ele não está falando de Deus, ou daquilo que se propôs a chamar de Deus. Ele está falando do dinheiro. Então é o dinheiro que vai te possibilitar tudo isso, certo? É o dinheiro, é o Deus dinheiro, certo? É o dinheiro que vai te possibilitar tudo isso. É a teologia da prosperidade. É o dinheiro que vai te proporcionar tudo isso. Tranquilo? Ora, o dinheiro vai me proporcionar isso, então eu vou em busca dele. Para ir em busca do dinheiro, a minha casa está fodida. Para ir em busca do dinheiro, porque o dinheiro é que vai me trazer prosperidade, que vai edificar a minha casa, eu vou mudar os meus hábitos. Eu vou parar de beber, né? Eu vou parar de bater na mulher. Aí você está edificando a casa agora. Você é um novo homem. Foi mudado pelo Deus. E aí, é óbvio que você vai mudar. Por quê? Porque você tinha hábitos que não eram hábitos produtivos. E agora você vai se tornar um cidadão, mesmo de uma forma bem controlada, um cidadão produtivo. Vai trabalhar, vai ter hábitos saudáveis, vai melhorar a relação com a sua família, porque você era um bosta. E aí o que é que vai acontecer? A tua casa vai melhorar, obviamente, você está trabalhando, não está bebendo, a relação com a tua mulher melhora, porque você não está mais batendo nela, está tentando compreender, mesmo que seja sobre a insígnia de Deus. E no final você diz o que? Realmente Deus me mudou, está aqui a igreja, teologia da prosperidade. Olha que coisa linda. Dá para entender? É o Deus dinheiro, né? Ou como Max Weber chama, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Tranquilo? Dá para entender, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Aí você vai me dizer assim, professor, mas o senhor aí é ateu. Nem todo mundo é evangélico. Ou nem todo mundo é católico. E para os demais? Que Deus é esse? É o dinheiro também. É o dinheiro também. Milhares de pessoas se matam no mundo por problemas financeiros. Né? Por problemas financeiros, por dinheiro. Milhares de pessoas matam no mundo por causa do dinheiro, da propriedade privada. Imagina os conflitos no campo, imagina os conflitos na cidade, por conta de dinheiro. Milhares de pessoas estão aí nas drogas, ou vendendo droga, criando uma guerra ao tráfico. Está relacionado a quê? Dinheiro. Certo? Dinheiro. Entende? Algumas doenças, tá havendo uma corrida maluca para descobrir qual vai ser a vacina da Covid-19. Dinheiro. Né? Por dinheiro. Indústria farmacêutica. Quem conseguir vai ganhar muito dinheiro, vai vender aquilo. Aí você, professor, mas tem outras doenças tão graves que o pessoal não está nem aí. Dinheiro. Né? Será que se a. Aí vamos lá para projeção, né? Se a Covid fosse uma doença só de pobre, né? Que atinge só pobre, teria preocupação em descobrir algo para ela? Uma corrida? Não. Dinheiro? Não teria. Não seria rentável. Mas como ela é uma doença que atingiu o mundo todo, é uma pandemia, pobre, rico, milionário, trilionário, a gente tem que descobrir. Dinheiro. Dá para entender? Então a ciência passa a ser utilitária também. As pessoas passam a ser utilitários. Você serve para mim e você não serve. É o Tinder. Você está fora, você está dentro. As pessoas são coisificadas também. Eu nem estou falando de mercado de trabalho, estou falando das relações. Relações líquidas que o Bauman vai falar. Certo? Então é só para deixar vocês com essa reflexão, que é justamente isso que o Jefferson falou. Quando a gente diz que o capitalismo, que o consumismo é o grande fundamentalismo, é porque ele transforma profundamente as nossas relações, certo? Eu nem sei o que foi que aconteceu ontem, por que aquele maluco burguês destratou o sujeito, né? Eu não sei qual foi o motivo, né? Como eu disse para vocês, eu não procurei saber porque isso me causa uma indignação tremenda e eu não fico bem o resto do dia. E aí depois eu vou assistir, né? Tô fazendo errado, tô, mas é a verdade. E aí, provavelmente é relacionado a dinheiro. Então, como é que um se diferencia do outro? Ele já não trata o outro como uma pessoa, né? Ele trata o outro como um lixo, como um objeto, né? Por quê? Porque ele se diferencia socialmente e ele vê que o que faz ele ser diferente do outro é o que ele tem, né? Que na verdade nem foi ele que construiu, mas é o que ele tem. Então dá para entender, pessoal, essa perspectiva de
do dinheiro como grande consumismo, do consumismo como grande fundamentalismo da sociedade hoje. No mais, a gente se encontra segunda-feira. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Pode falar, gente. Não, é só sobre aquele site que o senhor mandou no grupo. E aí tava falando, porque eu tô fora, não tava acompanhando direito as mensagens. Mas é Ah, tipo um sim. drive, né, ali. Não, Jefferson, é o seguinte. Foi bom você ter perguntado. A gente criou uma sala virtual. Você lembra que vocês devem trabalhar aí com o Google Sala de Aula, né, e tal, que ele é bem prático, é muito bom também. Só que eu criei nesse Edmodo, que é um outro programa. Ele é tipo um Facebook, né? Quem entrou lá já viu que ele é tipo um Facebook. Por que eu criei no Edmodo? Porque lá no dia 24 a gente vai fazer o simulado e, e o simulado que eu posso construir nele é melhor do que se eu fizesse pelo Google Formulário. Por quê? Porque ele, assim que você entrar para fazer as questões, ele te dá um tempo, ele vai te dar 4 horas, né? E aí você não vai passar uma semana para fazer o simulado. Quando você abrir para fazer o simulado, você tem 4 horas para fazer, certo? Então você vai se dedicar integralmente para fazer o simulado. Então é teoricamente simulando a condição real. Aí dá para fazer por esse Edmodo. E como ele é tipo um Facebook, né? Eu vou estar postando os materiais lá também, a aula, os vídeos, para não ficar só no WhatsApp, porque fica muito congestionado, vocês apagam arquivos, agora vai começar as aulas de novo. Enfim, eu também apago os arquivos, aí eu quero deixar lá, para quando você disser, eu perdi a aula, eu quero ver ali um material que o professor falou, vocês já vão lá e acham esse material, tá bom? Entendi. Tranquilo? Então, mas é isso. Queria agradecer aí os que ficaram. Os meninos, alguns não puderam hoje, né? Porque, enfim, tem as circunstâncias também. Mas agradeço demais vocês terem ficado e na segunda-feira a gente se encontra, tá bom? Tá certo. Tchau, prof. Tchau, pessoal. Bom almoço, bom final de semana. Valeu, pessoal. Você também. Valeu, Jefferson. Tchau, prof. Tchau, Caio. Tchau.